Amém, glória a Deus. Então, é muito triste, né? É muito triste. Não é verdade? É muito triste. E a morte dessa cantora de Lambada, né? Que ela foi assassinada, fizeram essa maldade com essa mulher, esse jovem, mataram essa mulher, né? Então é muito triste como que essa mulher tem um final desse, né? Só Deus mesmo para nos proteger e nos guardar. Só Deus e mais ninguém. Amém? Só Deus. Se Ele não nos guardar, quem que vai nos guardar? É Ele que vai nos livrar dessas mortes. Ontem saiu no jornal, encontraram aqui perto da minha casa, perto de onde eu moro, aqueles corpos esquartejados, bem aqui, perto da minha residência, que saiu ontem no jornal, dia 23. Aonde nós vamos chegar? Veja, que não estão mais, esses mal, eles não estão mais satisfazendo em matar a pessoa. Eles quartejam e estão jogando os cadáveres. Olha o pecado que estão fazendo com esses seres humanos. Que mensagem é essa? Um pecado terrível. Colocaram aí num saco de preto, bem aqui perto da minha residência. Ontem, dia 23, saiu. Então, nós estamos vivendo o fim dos tempos mesmo. Então, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha piedade de nós. Só Ele. Sobre casamento, sobre relacionamento, sobre casamento, existe o casamento que é destinado pelo Deus Todo-Poderoso. O primeiro casamento da Bíblia, ou que a gente vê com detalhe, é o casamento de Isaac e Rebeca, que Abraão, seu pai, sabendo que já ia falecer, sabendo que já ia partir dessa para melhor, porque ele está bem melhor do que aqui, com certeza. Ele, sabendo disso, da realidade, não, eu vou partir, minha esposa, a Sara, já morreu, chorou por ela, enterrou, comprou a sepultura dela por 430 ciclos de pratas. Ele comprou para enterrar a morta dele, chorou, pranteou. E aí ficou só ele e o filho dele, e ele tinha aquele mordomo ali, e ele fez um juramento, um pacto, para que aquele mordomo fosse buscar a esposa para o filho dele. E pediu a bênção do Deus na qual ele invocava, pediu a ajuda do Deus na qual ele invocava, para abençoar aquele negócio. Então, até para arrumar a esposa ou esposo, temos que colocar diante de Deus essa situação. E Deus abençoou os negócios de Abraão, abençoou aquela viagem do seu mordomo, que era um servo, abençoou e trouxe a esposa para Isaac, seu filho. Consolou o coração dele, que a mãe dele havia falecido, e ele amou. Então, claro que existe o casamento abençoado por Deus. Viveram felizes, ela não podia engravidar, ela não podia ter filho, mas ele orando ali, orando que ela era estéril, houve um problema, e ele orando, ele foi engravidar, eles foram ter filho, ele tinha 60 anos de idade. Não sei se ela era mais nova do que ele, ou mais velha, eu acho que ela era mais nova do que ele. A Bíblia é bem clara que ele passou 20 anos, então claro que Deus existe, que Deus abençoou o casamento de Rebeca, de Isaac, teve os 2 filhos, que já dentro do ventre dela, os 2 já começavam a brigar. E ela foi perguntar do Senhor, por que, Senhor? Por quê? Por isso que nós temos que orar muito. Eu orei muito. Eu senti o desejo de casar. Eu tinha 20
4 anos, eu estava na restauração, eu me reconciliei na restauração em 96. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus em 87 para 88, eu aceitei Jesus e fui batizada na Assembleia de Deus. Fui batizada com 12 anos de idade, mas aí aconteceu que houve vários acontecimentos que com os pastores, com os líderes, aconteceu um acidente de carro, lembro na época, aconteceu terríveis coisas que tiraram o pastor, entrou outro pastor e o outro pastor que entrou não cuidou das ovelhas como deveria, como o outro cuidou, e aí nós se dispensaram todo. Passei 10 anos da minha vida longe da igreja, longe dos caminhos, desviada, e voltei pela misericórdia de Deus em 96 para restauração, fiquei até em 2000. E o desejo de eu casar aconteceu em 98, não lembro. Eu pedi a oração nos grupos familiares, eu pedi, vamos orar que eu sinto desejo de casar. Eu tinha 23 para 24 anos e graças a Deus eu conheci o meu marido, que é um homem de Deus, creio eu que é um homem de Deus, graças a Deus. Mas tudo começa na oração. Recebi várias críticas, né, de algumas amigas, por causa que, enfim, achava ele feio demais pra mim, inferior, porque a pessoa vê a aparência. Hoje as pessoas casam pela aparência, a aparência da pessoa. Elas não casam. Meu marido faz comida melhor do que eu, não tenho vergonha de falar. Faz comida, faz tudo, faz tudo. Um homem proativo, faz tudo. Como ele falou, nós somos aquilo que nós escolhemos. Eu admiro ele porque ele faz comida melhor do que eu. Mas ele é injustiçado porque ele estuda e não é reconhecido. Ainda paga para o governo. O governo ainda tira dele ainda. Então o que eu quero dizer com isso? Que existe um casamento abençoado por Deus. Existe um casamento, nossos negócios tem que ser abençoado por Deus. É obrigação dos maridos. Eu ajudo o meu marido. Eu ajudo meu marido e ele me ajuda, é uma troca, o respeito, é a confiança, etc. É o temor a Deus. É o temor a Deus. E aí nós observamos, então temos que pedir de Deus, não é fazer. Ele teve várias chances de se casar, com certeza, ele conheceu várias mulheres, mas nenhuma quis se casar com ele. Ele pediu várias mulheres para casar com ele, com certeza, antes de mim, mas nenhuma aceitou o convite dele. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que colocar tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. Tá tudo entregue na mão de Deus. Eu louvo a Deus por tudo. Eu exalto esse Deus por tudo. Glorifico esse Deus. E aí, ela tem esses 2 filhos, que já desde o ventre, mas foi assim da noite para o dia, não. Ele passou 20 anos orando para que Rebeca engravidasse. E Sara passou quanto tempo? Só foi ter filho quando ela envelheceu. Mas ela foi abençoada por Deus. O seu filho foi abençoado. Então, Deus, Ele está interessado nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Sabe, eu tenho muita pena do meu marido. Eu tenho pena do meu marido. Eu tenho pena do meu esposo.
Eu tenho pena dele. Ontem eu agradeci a Deus muito pela alma dele. Porque hoje os maridos fazem comida. Tem muitos maridos que cozinham melhor do que a esposa. São chefes de cozinha. Vão mesmo, fazem frango, fazem isso, faz aquilo. São mais... Enfim... E qual a função, nossa função como esposa? Mas eu não posso tirar dele, mas eu não posso ser um peso para ele. Graças a Deus, Deus tem prosperado, mas com muita dificuldade. E eu creio que eu não sou um peso para o meu marido. Eu sou uma bênção para ele. Eu sou uma bênção. Nós somos bênção. Amém, glória a Deus. Então que Deus tire essa chateação da gente. Mas nós ficamos chateados mesmo. Deus tire esse aborrecimento. Meu marido não vai pedir perdão, não vai pedir desculpa porque você é muito abuso. É muito abuso. Amém, glória a Deus. Então, só Deus para nos guardar. Só Deus para nos livrar de todos os maus, todas as coisas ruins, né? Mas é a função do marido cuidar da esposa, entendeu? É a função do marido zelar pela esposa, fazer de tudo por ela. É a função do esposo e da esposa também. É um cuidando do outro. É um cuidando do outro. É um zelando pelo outro. E eu fico muito chateada, sabe? Uma coisa assim que eu fico assim... Claro que a gente tem que abençoar as pessoas. A gente tem que ser generoso, tudinho. Claro que nós temos que fazer essas coisas, é bíblico. Mas o que eu quero dizer, que existe... Por que muitos casamentos não dão certo? Porque a pessoa não ora, ela tem que orar antes, colocar, fazer como Abraão fez. Tem que escolher os maridos, as esposas que temem a Deus, que estão dentro da igreja. Não escolher uma mundana, uma ímpia que faz o que ela bem quer. Já é tanta tribulação para um casal que teme a Deus. Imagine o que aconteceu com essa cantora aí da lambada, que teve esse fim, né? Ela famosa, Glória, desde os anos 89, né? E teve esse fim aí terrível. Eu vi todos os vídeos dessa mulher no YouTube. Todos os vídeos dela, mas nenhum repórter mostrou pra nós o marido dela, os filhos dela, os netos dela. Nem o Gugu mostrou pra nós o marido dela, os filhos dela. Ficou a desejar. A gente quer... Cadê o marido da mulher? Cadê os filhos? Ela era casada? Ela tinha filho? Ela tinha neto? Nenhum. Eu vi todos os vídeos e não vi a família da mulher. Mas eu acho que ela era feiticeira, creio eu que ela era feiticeira. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha clemência de nós, tá? Que Deus tenha compaixão. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude nessa caminhada, nessa peleja. Amém, glória a Deus. Se por acaso a dona Simone vê esse vídeo, que ela ficou muito chateada comigo, magoada, com toda a razão, não tiro a razão dela, porque
eu fiquei também atribulada. Peço perdão dela, por acaso, peço perdão porque eu fiz toda aquela confusão por causa do mototáxi. Se eu fiz coisa errada ou certa, quem vai julgar é Deus. Quero aqui abençoar a vida dela, que esse senhor no qual ela mora com ele, ele já conhece a vida dela, ele disse que ia casar com ela, não casou até hoje. Eu desejo tudo de bom para eles, não desejo nada de mal não. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade. Depois eu pensei, né? Não sei, a gente tem que vigiar muito. Mas é assim mesmo. Desejo tudo de bom. Deus abençoe. Deus deu uma casa para ela, que tomaram o terreno dela. Tomaram o terreno dela, que ela ganhou. Está sem receber desde dezembro. Esse senhor também bebe, fuma e ameaça ela de morte. Então eu desejo que ela realmente venha se encontrar com Deus. Se amigou com esse senhor aí, que é 40 anos mais velho do que ela, né? E é a obrigação dele dar pelo menos a passagem do ônibus dela, da corrida dele. Como eu falei pra ela, é obrigação dele fazer uma casa pra ti e te colocar dentro de uma casa, porque ele sabe que tu não tem casa. Ou então tua mesmo, comprar um terreno e fazer a tua casa. Fazer a tua casa. Então que Deus tenha misericórdia, Deus tenha piedade. Nós não podemos ficar chateados, magoados com ninguém. Vem aqueles aborrecimentos, mas a gente tem que pedir perdão de Deus. Pedir perdão de Deus, entregar na mão de Deus, né? Eu não sei por que aconteceu isso comigo, até hoje eu me pergunto por que, né, que eu fiquei atribulada por 15 reais. Não sei por que eu fiquei tão atribulada, por causa do abuso, enfim. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude com os nossos problemas. Eu sei que todo mundo tem problema, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem os seus... Ela tá cheia de problema que ela deve, ela tem que receber esse dinheiro dela. Todos nós temos nossos problemas, etc. Né? Todos nós temos nossas tribulações, mas nós temos que confiar num Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, que vai julgar. E é isso, eu desejo tudo de bom para todos os ouvintes da palavra de Deus. Mas tem dia que nós também não estamos de bem com nós mesmos, nós estamos mal-humorados, eu não sei, só Deus é quem sabe. Às vezes eu fico chateada com essa política, com essa violência. Estão matando muitas pessoas, estão roubando muito. Esse povo não quer saber de estudar, não quer saber de procurar o caminho certo, quer fazer o mal para o próximo. Tudo isso atribula a gente, tudo isso chateia a gente. Amém, glória a Deus. Mas que Deus tenha misericórdia da gente, que Deus tenha piedade da gente, que Deus tenha clemência da gente, que Deus tenha compaixão da gente. Amém, glória a Deus. E é assim, desejo tudo de bom, que Deus proteja a gente, nos ajude. Perdoe a irmã Socorro pela alguma coisa que a irmã fez, perdoa. Assim também como eu perdoo, né? Não guardo mágoa. Senão, Jesus, eu quero perdoar, eu quero orar, eu quero, sabe, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha piedade, sentir pena, sentir dó, sentir piedade das pessoas, mas tem que ter o respeito e a justiça. Não ficar, sabe, pisando toda hora, não ficar abusando, mas ter o respeito, coisa que já se perdeu. E eu fico mesmo atribulada, eu fico chateada. Fico mesmo. Da minha natureza. Da nossa natureza. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos confiar nesse Deus e pedir que esse Deus tenha misericórdia de nós.
Pedir que esse Deus tenha piedade de nós. Amém. E que Ele nos livre de toda conspiração, todo intento do mal, do inferno. Que só Ele, mas ninguém, para nos livrar do ódio, da ira, de tudo que não presta, né? De tudo. Eu fiquei triste com a morte dessa cantora. Fiquei pensando nela. Fiquei um pouco triste. Porque no último vídeo que ela fez, foi agora dia 30/12, ela fez uma gravação. Não tem nem um mês, vai fazer um mês ainda. E a gente não quer isso pra ninguém. Não quer, não deseja pra ninguém uma morte. Por que esses rapazes fizeram isso, né? Eles queriam roubar, que eles levassem, mas não matassem ela, deixassem ela viva. Mas não, eles mataram ela. Não levaram nada. Mataram ela. Uma pessoa que estava ali trabalhando, né? Pagando o salário. É muita maldade, sabe? Muita maldade, muita perversão. E que pode acontecer com qualquer um de nós. Não vá, quantos amigos do Facebook eu já não perdi assassinato? No ano passado, tanta gente, perfil aqui, tantos perfis que só estão os perfis, mas eles não existem mais. Eles não estão mais aqui na terra com a gente. Foram mortos. Ou pela morte natural ou porque foram assassinados. Isso nós não desejamos para ninguém. Esses cantores que são famosos, não fique sozinho. Não fique, peça a ajuda de Deus, que Deus guarde vocês, esses cantores, esses atores. Não fique sozinho, peça, se entregue para Deus. Se entregue para Deus, porque vocês têm dinheiro, vocês têm tanta coisa. Então vai acontecer muita coisa. Só Deus para nos guardar e nos proteger. Muita violência nesse estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Muita violência, muitas mortes. Estão esquartejando as pessoas. Então, que Deus tenha misericórdia da gente. Que Deus tenha piedade da gente. Hoje e para sempre. E você que vê esse vídeo, não critique a irmã Socorro. Não fale mal da irmã Socorro. Diga assim: Deus, tem misericórdia dela. Tem piedade da irmã Socorro. Protege a irmã Socorro. Abençoa a irmã Socorro. Tira a chateação do coração da irmã Socorro. Tira o aborrecimento. Que a irmã Socorro se arrependa se ela fez alguma coisa que desagradou o coração de Deus. Que ela se arrependa. Amém. Ore pela irmã Socorro, porque a irmã Socorro precisa de muita oração e proteção de Deus. Ore pela irmã Socorro. Continue orando. E não julgue e não critique. Porque Deus diz que nós não devemos criticar e nem julgar, mas entregar tudo na mão de Deus. Tudo. Tudo na mão de Deus. Amém. Peça de Deus as bênçãos. Deus abençoa os casamentos, as uniões. O casamento de Abraão e Sara durou até 127 anos, que foi o ano que a Sara morreu. Ele ficou com ela ficou com ele, só quem separou os dois foi a morte. Ele sepultou ela. Por quê? Porque eles se amavam de verdade. Porque existe o casamento verdadeiro. Noé se salvou com a esposa dele, sabe por quê? Porque eles se amavam de verdade. Existe o amor verdadeiro entre marido e mulher. E os filhos, porque eles se amavam de verdade. Eles se amavam e se respeitavam. E Deus salvou eles. Deus salvou o verdadeiro amor. Não um amor que dura 2, 3, 4, 5 anos e se acaba. Mas o amor eterno entre marido e mulher.
E Rebeca ficou com Isaac. Creio eu que Rebeca morreu primeiro. Isaac viveu até 180 anos. Amém. Que Deus nos abençoe.